Você entrou com um processo e foi marcada uma audiência de conciliação. Você está sem saber o que fazer nessa audiência, mas não tem problema, porque a gente vai explicar para você como funciona, o que é uma audiência de conciliação, como você deve se portar, o que esperar dali, etc, etc. Muito bem, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que a lei, uma lei chamada Código de Processo Civil, ela diz que em todos os processos há de haver, antes da apresentação da defesa pela outra parte, uma audiência de conciliação. A maioria dos juízes, porém, não marca essa audiência. Vou dizer que algo em torno de 90% dos juízes não marcam essa audiência. Hoje, principalmente depois dos problemas que fizeram o judiciário ter que se tornar virtual, tudo hoje é eletrônico, é muito difícil que uma audiência de conciliação não seja online, São audiências virtuais. Ou seja, o seu advogado vai mandar para você um link, e você vai clicar nesse link e só fazendo isso você vai participar dessa audiência. A primeira pergunta, porém, é: você é obrigado a participar dessa audiência? E a resposta é: depende, Se você entrou com esse processo no Tribunal de Pequenas Causas, cujo nome correto é Juizado Especial Cível, então a resposta é sim, você é obrigado a participar da audiência de conciliação, porque se você não participar, o processo será extinto, A mesma coisa vale na Justiça do Trabalho, até porque normalmente as audiências lá são unas, Agora, se você entrou com o processo na Justiça Comum, aí a resposta novamente é depende. Do que é que depende? Veja, quando você contrata um advogado, você assina um documento chamado procuração. Nessa procuração, via de regra, vai estar escrito que você dá para ele um poder que é chamado poder de transigir. Que muitas vezes a gente escreve na procuração assim: poder de negociar e transigir. Se a procuração que você mandou para o seu advogado tiver isso aqui escrito, isso quer dizer que você não precisa ir à audiência. O seu advogado pode ir sozinho na audiência e fazer a audiência por você, e aí é lógico, você vai ter que conversar com ele, porque não é só ter isso escrito, você tem que combinar com o seu advogado. Não vai simplesmente faltar no dia dizendo: não, mas na procuração está escrito. Não. Converse com o seu advogado para saber da possibilidade da audiência acontecer sem você, Por quê? Porque aí já é uma questão assim da prática jurídica. São tantos anos, mas tantos anos advogando, eu posso contar nos dedos de duas mãos, entre milhares de processos dos quais eu participei. Talvez de duas mãos não, mas eu tenho que somar. Se eu somar as duas mãos e os dois pés, provavelmente sobra dedo do número de vezes que a gente conseguiu um acordo na audiência de conciliação, Na Justiça Trabalhista é diferente. Na Trabalhista tem muito acordo, muito mesmo. Na Justiça Civil, na Justiça Comum, é muito difícil ter acordo na audiência de conciliação, Muito difícil mesmo. Então, porque quando tem acordo, acontece muito aqui, no JEC acontece muito acordo, exatamente porque a pessoa às vezes vai sem advogado, ela não entende quais são os direitos dela, qual a extensão, quais são as probabilidades de ter garantidos os seus direitos, e aí acaba saindo muito acordo mesmo. Agora, na Justiça Comum, ou no JEC, quando você tem um advogado, olha, são muito poucos processos, porque a proposta da outra parte geralmente é uma proposta muito ruim, Geralmente é uma proposta que não contempla aquilo que você busca naquele processo. Então, vale a pena, às vezes, você perder um dia de serviço, você ter que ficar à disposição para poder, ainda que você esteja em casa, você cai à internet, vai dar problema, daí remarca, tem que... Então, assim, via de regra, eu sempre digo aqui no escritório para o cliente: olha, se você tem uma pretensão de acordo, me fala e eu posso fazer audiência para você,
Quer vir? Venha, mas não tem a menor necessidade de comparecer à audiência de conciliação. Lógico, sempre observando caso a caso, né? Quando a gente está processando pessoas físicas em razão de brigas, por exemplo, é mais fácil. Então você está processando o seu vizinho porque o seu vizinho estava com som alto ou faz muito barulho. Sabe, quando existe ou uma intimidade, uma proximidade entre as partes, existe uma chance maior de sair um acordo nessa audiência. Quando não existe, repito, via de regra, é besteira, né? Até porque quando os advogados se reúnem aqui nessa audiência de conciliação, o que eles fazem? Eles trocam contato, eles trocam o WhatsApp, e nada impede de, depois dessa audiência de conciliação, os dois continuarem conversando, e aí os dois consultam as partes, né, que são seus clientes, para tentar chegar a um acordo, né? Então eu vou ser bastante sincero, eu acho que inclusive foi a maior besteira a lei ter posto essa condição de fazer a audiência de conciliação, e a maioria dos juízes não marca, estão errados em não marcar. Se a lei fala que é para marcar, deveriam marcar, né? O juiz tinha que seguir a lei. Mas eles dão lá uma desculpa de que é inconstitucional, porque perde tempo e tal, e não marcam. E não marcam porque eles, como juízes, também sabem que a chance de sair conciliação e audiência de conciliação é sempre muito baixa, né? Mas muito bem, você decidiu que vai ter audiência, o juiz decidiu que vai ter audiência de conciliação e você decidiu ir a essa audiência. Como você tem que se portar? Bom, em primeiro lugar, se você tem advogado, se você tem advogado, a regra é: o advogado fala, tá? Eu sei que parece até um pouco, talvez, como eu posso dizer, é chato falar isso, mas a pessoa que ela não tem o conhecimento, cada um tem um tipo de conhecimento na vida, né? Eu, por exemplo, que sou advogado, se eu for participar da cirurgia cardíaca de alguém, a chance de eu fazer alguma besteira ali e atrapalhar o cirurgião é muito alta, porque eu não entendo nada de medicina, né? Quando o jurisdicionado à parte fala demais, mesmo numa audiência de conciliação, isso pode causar problema. A gente já presenciou isso acontecendo, né? Então o que você vai fazer? Você vai conversar com o seu advogado antes da audiência e vai dizer para ele, vai expor: olha, eu tô pedindo 10 mil de indenização porque o meu vizinho bateu no meu carro, mas eu aceito até 8 mil, né? E aí lá você deixa o seu advogado falar por você, só se o seu advogado conversar com você que você vai responder, né? Mas vocês sempre podem, inclusive, sair da sala de audiência para conversar e voltar com uma nova proposta, etc. Agora, se você não tem advogado, o que eu sugiro para você? Pense o que nesse processo tem boas provas e o que não tem boas provas, tá? Então, vamos supor que você está indo para uma audiência de conciliação, provas com S. Você está indo para uma audiência de conciliação porque, vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas você estava andando de carro, bateram no seu carro, bateram atrás, o seu carro foi para frente, bateu no carro da frente, caiu, machucou, amassou a parte de trás do seu carro, amassou a parte da frente do seu carro. Aí você fala: bom, gastei 3 mil reais para consertar a parte da frente e gastei 3 mil reais para consertar a parte de trás, né? E aí, será que eu devo fazer um acordo? Bom, eu tenho provas de que eu gastei esses 3 mil reais na parte da frente, eu tenho provas de que eu gastei esses 3 mil reais na parte de trás. E eu tenho um vídeo de um comércio que tinha ali perto que mostrava o carro de trás batendo em mim, tá? Opa, eu tenho uma ótima prova de que a culpa foi do outro motorista e eu tenho prova de que eu gastei todo aquele dinheiro. Eu vou propor acordo? Não costuma ser boa ideia, né? Pode ser que seja boa ideia se você vê que outra parte não tem dinheiro, uma pessoa pobre, talvez compense você fazer um acordo e falar: tá, me paga então em 20 vezes, ao invés de pagar à vista, né? Agora, você não tem esse vídeo da batida. E aí, você vai depender de prova testemunhal. Você vai ter que levar uma testemunha para dizer que viu que o carro de trás estava errado. Qual que é o problema da testemunha? Ela pode acabar não indo no dia da audiência, a testemunha pode acabar
falando alguma coisa errada, é muito comum. Prova testemunhal é muito ruim. Testemunha tem muita dificuldade em auxiliar você num processo, tá? Então o que você vai fazer? Vai pensar, bom, é melhor eu ganhar pelo menos 3 mil desses 6 que eu gastei e perder outros 3? Ou é melhor perder tudo? Bom, talvez seja melhor então fazer uma proposta abrindo mão de 3 mil para garantir que eu ganhe pelo menos 3, porque aí eu corro o risco ou de ganhar tudo ou de perder tudo. Mas fazendo o acordo a gente sai no meio termo, né? Então basicamente é sempre essa lógica que a gente vai seguir no momento de fazer um acordo numa audiência de conciliação, tá? Via de regra, não é o juiz que vai estar lá fazendo essa audiência, pode até acontecer, pode ser o juiz, mas via de regra um conciliador, né? Esse próprio conciliador ele vai tentar auxiliar as partes, principalmente quando elas estão sem advogado. Quando é com o juiz é muito pior, porque o juiz, a depender da... Nossa, na trabalhista é horroroso, o juiz ele fica forçando, ele fica fazendo terrorismo, falando pro jurisdicionado, é melhor aceitar um acordo, hein, porque eu não vou te dar esse processo aqui não. Aí você assiste o nosso vídeo que explica que todo processo tem recurso e que você não tem que cair em pressão de juiz, tá? Mas se você tá sem advogado, talvez seja interessante realmente você ouvir o conciliador ou ouvir o juiz, porque eles via de regra vão tentar achar um meio termo que vá fazer o controle do que a gente chama de risco do processo, né? Que é o risco de você perder o processo, ou então é o risco de eventualmente você ganhar, mas não conseguir receber, porque a gente vê que a outra parte não tem bens, não tem nada, entre outras coisas. Então, é esse o ponto, tá? E lembrando, você não pode faltar aqui na audiência do JEC, e na audiência da Justiça Comum você pode não ir, desde que seu advogado tenha essa procuração, ou que essa procuração seja dada para uma outra pessoa que vai te representar na audiência. Se você não for na audiência na Justiça Comum, o processo ele não é extinto, como ocorre no JEC, mas vai ser, você vai ter uma multa que você vai ter que pagar, tá? Então realmente não é interessante que você falte à audiência ou que você mande alguém na audiência, seja seu advogado, seja uma pessoa de sua confiança. Então é isso, basicamente são essas as dicas que eu tenho para uma audiência de conciliação, de como fazer um bom acordo e espero ter te ajudado. Até a próxima.